Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, eu tô sozinha, vocês me deixaram sozinha hoje, não acredito, só porque é ponte de feriado. Só vocês, hein, gente? Bom, já que, né, vou deixar gravada essa aula, né, qualquer coisa vocês sabem, já passa lá no fórum de dúvida, conversa um pouco comigo. Tô muito magoada com vocês, viu, gente? Pronto, falei assim mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês os meus slides. Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Isso que importa. Né? Vamos falar um pouquinho da nossa literatura. Eu preciso compartilhar primeiro, né, gente? Professora, toda atrapalhada. Vamos lá. Não, acredito que seja esse. Se não for, a gente troca. Tá aqui, né? Vamos falar um pouquinho, então, da nosso e-book 4 da literatura inglesa, né? Espero que vocês estejam vendo aí as informações e me vendo também. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai tratar um pouco dos temas contemporâneos, né? Que é um pouquinho que faz parte da nossa temática do fórum de discussão. Então, isso é bem importante da gente olhar com mais calma. Bom, de praxe, aqueles avisos, né? Shows aí que a gente sempre está acostumado. Então, nessa semana tem muita coisa acontecendo. Lembrando que dia 15/10 é o dia do professor, né? E que né, a gente vai ter aí um momento que é uma semana da educação. E no dia 15/10 estarão os professores da FA Online da área da educação falando, fazendo um tributo a Paulo Freire, né? E aí vale a pena vocês participarem de todos os dias. E tem muita coisa acontecendo. Oficina Fã vai ser no dia 13/10. A gente vai falar um pouquinho do livro do Epaminondas, né? A gente vai conversar um pouco com a ilustradora do livro, com o autor, que amanhã, não, é quarta, né? Dia 14/10 tem projeto de extensão voluntariado. O professor escreveu errado ali, mas não liga não, é que a professora ela pulou, ela tem dislexia e de vez em quando ela troca umas letrinhas, mas é assim mesmo. Digitação, né? Acontece. Então, dia 14/10 tem o projeto de extensão voluntariado, né? E dia 13/15/10 é a Semana da Educação Tributo a Paulo Freire, né? E aí, lembrando que os avisos, os links, etc., estão, né, disponíveis lá em avisos também na comunidade do seu curso, tá bom? E espero que todos vocês possam participar. Lembrando que todas as atividades valem como atividade complementar. Bem, vamos lá, né? Vamos conversando um pouco mais sobre. Não sei se vocês conhecem, mas existe um aplicativo, eu sou fã, né? Ninguém viu esse aplicativo, espero que vocês tenham visto. Se vocês não viram, vejam. É um aplicativo bem legal que fala um pouquinho. Você coloca seus dados ali, e aí você tem suas informações como aluno. Então, para quem faz acesso via celular, é bem legal, né? Para saber o que está acontecendo, sua vida acadêmica. Enfim, é uma dica aí para vocês. E outra coisa muito, muito importante, gente, a avaliação da CPA. Avaliação da CPA? Avaliação da CPA. Avaliação da CPA. Por favor, não esqueçam de fazer, né, escrever ali, fazer a avaliação da CPA, né, avaliação do professor. Por quê? Porque é importante para nós. Avalie bem, avalie mal, mas nos avalie, fale da gente, né? Por favor e por favor, façam a CPA, participem, é importante, né, que vocês façam essa avaliação aí, tá bom? Bom, e
Falando do ENAD, de novo, ENAD, pois é, né, gente, vai ser assim até o final do nosso semestre, mas tá logo ali, já tá chegando o dia da prova, vai ficar tudo bem. Eu trouxe uma questão que é um pouco sobre a prática docente, né? Quando a gente pensa em literatura inglesa, a gente tem que perceber que a literatura inglesa e a norte-americana, elas estão relacionadas à língua inglesa, né? Então, quer dizer, eu não trabalho dentro do meu contexto escolar literatura inglesa e literatura norte-americana, esquecendo da língua, né? Então, a literatura ela é parte da língua, ela é parte da história, ela é parte da cultura, da cultura inglesa e a cultura norte-americana. Então, eu não posso deixar de esquecer, não posso falar assim, eu vou trabalhar literatura esquecendo a língua. Não, não é isso, né? As duas coisas estão interligadas e são partes. Então, o ensino com base em tarefas comunicativas pode representar uma alternativa para a integração das 4 habilidades, né? Falar, ler, escrever e ouvir. E eu tenho comentado muito com vocês isso, né? Essa questão de speaking, writing, reading and listening. São só as 4 habilidades de língua, de qualquer língua, né? Então, lembrando, writing, speaking, reading and listening, que é falar, ler, escrever e ouvir. Qualquer língua portuguesa, língua inglesa, língua alemão, coreano, tudo, né? São sempre as 4 habilidades. Porque são as 4 habilidades do cotidiano, né? Então, quando eu ensino uma língua, eu tenho que ter essa percepção que a língua ela tem essas 4 habilidades e quando eu vou ensinar, são as 4 habilidades que eu tenho que ensinar também. Em escolas regulares, e servir para mostrar aos alunos o valor da língua estrangeira por meio de seu uso em situações reais do dia a dia. Então, isso é o que preconiza a questão de ensino de língua. Nessa abordagem, o professor pode escolher tópicos importantes como meio ambiente, saúde, cidadania, para desenvolver tarefas que permitam discussões e situações envolvendo a resolução de problemas. Gente, olha que legal isso! Olha que legal. Professora Lilian, né, esse semestre entrou falando lá de estágio, de um tal de planejamento pedagógico, ensino híbrido, que os alunos de quinto e sexto tinham que fazer, né, além de um plano de aula, tinham que fazer uma videoaula, me ministrando aquela aula, né, pelo menos uma parte dela. E que tem a ver com os temas contemporâneos transversais. Interessante isso, né, gente? Olha só que como é algo tão atual. Então, o que ele vem trazendo aí é a questão. Os temas transversais, eles não nascem agora, né? Ela não é uma demanda nova, ela já tem uma demanda de algum tempo, já desde os parâmetros curriculares, desde os PCNs, né? E aí vem com muita força isso. Por quê? Porque dentro do contexto escolar, né, aquilo que eu preciso olhar é além dos conhecimentos didáticos, né, os conhecimentos científicos. Então eu começo a trabalhar com determinadas temáticas. E essas temáticas, elas fazem parte dos temas contemporâneos transversais. Hoje, atualmente, a gente chama de temas contemporâneos transversais, mas até alguns anos atrás a gente chamava de temas transversais. Então, bem importante a gente observar isso. A abordagem é centrada no aluno, proporcionando maior autonomia no aprendiz. Espera. Abordagem centrada no aluno, proporcionando maior autonomia ao aprendiz. Protagonismo juvenil. Olha aí, gente. O professor se torna mediador do conhecimento e possibilita que o estudante seja protagonista do seu desenvolvimento. Então, é protagonismo juvenil, protagonismo estudantil, enfim. Cabe aos professores monitorar, oferecer feedback e input necessários para que os alunos chegarem aos resultados propostos. Então, olha só, eu como professor, eu vou ser mediador desse conhecimento, eu vou fornecendo informações para que o estudante ele construa
a sua própria percepção acerca daquela temática. Não posso esquecer o valor de língua, né? Porque a gente não está falando só da parte de conhecimento, mas também o valor da disciplina que eu ministro. Então, se eu ministro a disciplina de língua portuguesa, eu preciso trazer os valores de língua da gramática, produção de texto, né, etc. Para a língua inglesa, a mesma coisa, leitura, produção de texto, compreensão de texto. Importante quando a gente trabalha com as questões de temas contemporâneos transversais, a questão de leitura e interpretação de texto. E veja, não é a leitura e interpretação de texto, de assim, qual é o nome do autor? Né? Não é isso, gente. Leitura e interpretação de texto é a compreensão do gênero e das informações que estão ali, né? E aí eu tiro alguns conteúdos gramaticais, para passar, né, a uma determinada frase para um determinado tempo verbal, mas isso é apenas um detalhe. O meu aluno ele tem que saber ler, escrever e compreender, né? Porque são práticas da leitura, né? São habilidades necessárias, competências necessárias. Apesar das evidências de que a participação ativa do aprendiz no processo de aprendizagem desempenha um papel altamente positivo, existem instituições que ainda se baseiam predominantemente em aulas expositivas ou abordagens tradicionais, como o ensino embasado em regras gramaticais e em tradução de textos. Isso pode estar relacionado à formação do professor, que assume o papel de controlar a turma o tempo todo. Quer dizer, quando eu coloco o meu aluno para fazer uma tradução de texto apenas em regras gramaticais, eu não possibilito que o aluno construa, né? E aí eu tenho uma caixinha de conhecimento, que é aquilo que o aluno vai acabar trabalhando. Bom, dando continuidade, e aí a questão traz a seguinte abordagem, né? A partir dessas ideias, elabore um texto dissertativo acerca do seguinte tema: o papel do professor de línguas em sala de aula. Nossa, gente, 10 linhas para falar o papel do professor de línguas em sala de aula. Então, em seu texto deverá, veja que o texto, a escrita tem que ter 3 partes. Então, você tem que pensar o seguinte: se você tem 10 linhas para você escrever, você só pode escrever 3 linhas, né? 3 parágrafos para cada uma das questões, né? Cada um dos itens que estão ali. E se você perder algum item, você acaba não respondendo, fica incompleta a questão. Então, primeiro, um método, uma técnica, uma abordagem de ensino de línguas estrangeiras modernas ou a língua materna. Então, a leitura, né, da literatura inglesa ou a literatura norte-americana, para compreensão, né? Então, você fazer um método possível, né, uma técnica, um processo, enfim, é a leitura de textos em língua, né, ou língua materna ou língua estrangeira, né, em que você tem um momento de discussão e reflexão, né, e a produção de um novo texto, que é um texto de compreensão, o que o estudante compreendeu sobre aquele texto, né? Percebam, então você tem ali a questão de, você pode fazer uma leitura compartilhada, né? Em que cada aluno lê um trecho, explica ali, né? Faz a parada, explica sobre o texto. Então, isso é um método, isso é uma técnica, né? Uma forma de se trabalhar isso. Ou o professor faz a leitura e os alunos param um determinado momento, fazem a discussão sobre essa leitura, tá bem? Então, são essas perspectivas que a gente começa a olhar dentro desse texto. E aí, a questão, a segunda parte, né? O papel do professor. O papel do professor é sempre o quê, gente? Mediador do conhecimento. O professor, ele possibilita
que os alunos obtenham, né, acesso a outras ferramentas em que eles vão fazer essa verificação. Então, eu gosto sempre de trabalhar literatura, né? De falar assim, literatura. O ler literário é muito fácil, gente. Compreender literário é muito difícil. Então, ler é muito fácil. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco a leitura, mais contextos de apoio, para que o aluno possa compreender as relações, fontes confiáveis, múltiplas linguagens, né? Então, o papel do professor é sempre mediador do conhecimento, possibilitando que o estudante tenha acesso a diversas linguagens. E implicações, né? Quais são as implicações dos aspectos expressos no item A e B para a aprendizagem dos alunos? O que implica? Qual é o resultado disso? O resultado é que o estudante ele se torna autônomo no seu conhecimento, em que ele vai utilizar essa mesma aprendizagem em outros contextos que não apenas o escolar. Simples assim. Parece bobo, né, gente? Mas é o que às vezes tem, isso é um tipo, uma questão típica até mesmo de concurso, né? Por quê? Porque às vezes é colocada uma questão que o professor ele tem que escrever um projeto que atenda a determinada demanda. Olha que coisa interessante, né? Então é uma questão muito comum e é importante a gente observar, né, isso com mais calma e perceber como isso tudo está dentro desse contexto, né? Bom, falando um pouquinho do nosso e-book 4, espero que vocês tenham gostado, né, dessa discussão aí. Então, no nosso e-book 4, a gente acaba entendendo e compreendendo que os clássicos, né, toda nessa trajetória que a gente passa, a gente consegue compreender que os clássicos, eles são atemporais, desculpa, e que eles são atemporais e atendem a várias gerações. Olha que coisa importante, né? Então, o livro que foi feito, Romeu e Julieta, olha aquela palavrinha mágica, né? Naquela época. Então, o que foi feito naquela época, hoje, já tem uma outra interpretação. Entretanto, é um clássico. Por quê? Porque a questão do amor proibido, amor entre jovens, a rivalidade entre famílias, né? Eu gosto de pensar como é que estaria no nosso contexto, né? Eu gosto de um filme que aparece, que é o filme de Romeu e Julieta, que é uma versão brasileira, mas que ele fala de um amor proibido entre uma torcedora que é do Palmeiras e um torcedor do Corinthians, alguma coisa assim. E é isso, né, gente? São as rivalidades diárias, né? São os conflitos diários. Então, é algo que é atemporal realmente, que as pessoas elas vão criando formas de se trabalhar com essas questões atemporais, históricas, sociais, etc. E algumas questões, elas entram agora, né, no nosso olhar, né, atual. Por quê? Porque a gente começa a perceber algumas questões como que fazem parte do nosso contexto social atual, que a gente fala das questões contemporâneas, que é um ponto trazido ali no nosso material do e-book 4, né? Que são temas que estão no nosso contexto histórico, social e vivido. Veja, então, quando eu começo a pensar na literatura contemporânea, ela começa a vir após a Segunda Guerra Mundial e vem, né, com essa demanda enorme de tecnologia, com essa questão da vida, dessa questão da mulher, da representatividade da mulher, a representatividade das minorias, com o advento de internet, tudo isso faz parte desse contexto contemporâneo. Então, quando a gente faz esse olhar, né, para esse contexto de assuntos contemporâneos,
Existem muitos assuntos, né? A questão da literatura LGBTQI+, a questão da literatura negra, a questão da literatura indígena, a questão da literatura dos ameríndios, né? A questão da literatura da representatividade da mulher, a questão da literatura fantástica, a literatura periférica e marginalizada. Olha quantas literaturas surgem nessa contemporaneidade. Poxa, professora, mas tudo isso. Quando a gente vai fazendo esse olhar, né, sobre essas literaturas, a gente começa a perceber que ela bebe lá das fontes, né, iniciais lá, trovadorismo, arcadismo, literatura portuguesa, etc. E da literatura brasileira a mesma coisa. Então, eu até comentei, né, o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe é um marco ali na literatura fantástica, porque em muitos momentos a literatura fantástica recupera os contos do Edgar Allan Poe. Então, quando a gente olha lá, né, a linha, né, que é o do que é uma série de livro, o best-seller que é o Crepúsculo, ele nada mais faz, né, do que fazer uma retomada do Bram Stoker, do Drácula. E se você olhar o Drácula também, as versões do Drácula, existe, né, uma adaptação dessa história do Drácula, a história do Frankenstein também, né, que passa também por toda essas adaptações, né, que vai trazendo muito para a nossa contemporaneidade, para os nossos momentos, porque é uma coisa do homem, né, refletir sobre si mesmo e sobre aquilo que ele trabalha, né, sobre aquilo que ele percebe. Bom, continuando, então, existem alguns livros que eu dou destaque aqui, né, que é O Senhor das Moscas, do William Golding, Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é muito bom, O Perigo da História Única, da Chimamanda Adichie, tem um TED da Chimamanda que vocês podem acompanhar, também tem uma